Estou aqui para falarmos um pouco do arrependimento. Agora a maronga da Mutinho Camarão. Digo um pouco por quê? Agora já que o Camarão. Há muita coisa que devemos falar do arrependimento. Para tudo gente do Camarão. Podemos acabar no dia Nunca mais a mesmo. falar do arrependimento. Longa da Mutinho. Então, o tempo como não nos permite, temos muita coisa a falar. Vamos falar um pouco sobre alguma coisa que devemos fazer do arrependimento. Isso é não gravador, gente do Camarão. Amém. Amém. Vou pedir o meu pai lá para fazer a oração para me colocar, para que eu possa falar do que você quer. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pedimos a tua presença, a presença de tua mulher, Senhor. Pedimos que o braço nós pedimos sobre esta casa, Senhor. Sobre tudo, Senhor, ao nosso Pai, que escolheste o dia de hoje para que traga o ensino, para que se decida segundo a tua palavra, para que explane-se desta palavra segundo como ela é. Precisamos da tua definição, precisamos do teu estudo, do teu ensinamento, precisamos, Senhor Deus, Pai, da tua instrução, Senhor Deus, esteja conosco. Ajuda-nos, Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor Deus, abra o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra, porque nunca mesmo ouvimos a tua palavra, mas não conseguimos entender. Senhor Deus, esteja conosco, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Conforme eu disse, vamos falar do arrependimento, porque esse arrependimento aparece porque nós já fomos informados que estávamos fazendo pecado. Não há nenhuma coisa que podemos fazer sem arrependimento perante a Deus. Quando vimos a história do homem, quando foi criado o homem, segundo aquilo que aprendemos aqui, o homem tinha ligação com Deus, tinha comunhão com Deus, e Deus tinha dado orientações a este homem para viver em comunhão com Deus. Mas este homem recebeu uma outra ordem do outro mestre, que é o diabo nesse caso. E esse diabo trouxe afastamento do homem com Deus. Então, quando esse afastamento apareceu, o homem começou a sofrer, começou a morrer, começou a ter uma vida difícil. E Deus, por seu amor, volta de novo a procurar esse homem para o resgatar, para voltar ao seu estado normal. Mas esse homem, para voltar ao estado normal, precisa dele reconhecer de que eu falhei, eu estou afastado de Deus por causa dos meus pecados. Então, sendo assim, o homem deve se arrepender perante a Deus. O que é o arrependimento na Bíblia? O que significa arrependimento? Toda pessoa que se arrepende é a pessoa que reconhece que aquilo que estou a fazer não é boa coisa para outra pessoa. Essa vida que estou a viver não é agradável. Essa vida que estou a viver não me faz estar bem com outra pessoa. E a pessoa deve mudar. Amém. Amém. Isso que ele se chama arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, muda o comportamento. Quando a pessoa se arrepende, tem uma vida diferente em relação à vida que vivia antigamente. Vamos ver a passagem do livro de 2 Coríntios, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios,
está unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Amém. 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 Quem está em Cristo é uma nova pessoa. A coisa velha já passou. Tudo se fez novo. Isso significa o quê? Significa que a pessoa, quando vivia antigamente sem Cristo, vivia uma vida antiga condenada. Uma vida de pecado. Uma vida que nos eliminava sendo um cristão. Até a altura que a pessoa recebe a palavra de Deus, recebe a Cristo, a pessoa fica uma nova criatura. A pessoa, para receber Cristo, não há outra forma de receber Cristo que não seja o arrependimento, afastar-se do mundo e alinhar-se ao Deus. Todas as pessoas que ficam em Cristo têm a vida arrependida. A pessoa, quando não se arrepende, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Deus. A pessoa vive aquilo que a pessoa acha naquele momento. A pessoa faz aquilo que acha de melhor naquela altura. Porque a pessoa não se arrepende daquilo que está vivendo. A pessoa, tudo aquilo que a pessoa faz, acha que é a melhor coisa, acha que é boa coisa. Mesmo dito que essa vida não é boa, a pessoa não se arrepende porque ele não recebeu Cristo ainda, não quer Cristo na vida dele. Então nós que estamos aqui na igreja, somos chamados a arrependimento para sermos novas criaturas. O arrependimento, a pessoa deve se arrepender perante a Deus. Ele reconhecer de que ele é Deus, comete o pecado por sem saber em algum momento. Há pecados que cometemos, mesmo sabendo que estamos a cometer pecado. A pessoa insiste cometendo pecado e assim a pessoa fica afastada de Deus. Para voltar a Deus, é preciso arrependimento. Amém. E no arrependimento, há dois tipos de arrependimento. Há o arrependimento verdadeiro, há o arrependimento falso. Há o arrependimento certo, há o arrependimento errado, aquilo que chamamos de falso. Então, esse arrependimento falso é o que faz a pessoa estar na igreja por muito tempo, estar na igreja por muitos anos, mas não conseguir ver o poder de Deus. Por isso a pessoa se arrepende, falsamente só para fazer ver os outros. Mas a vida da pessoa continua uma vida pecaminosa. A pessoa se arrepende só para agradar as pessoas. Não se arrepende para agradar a Deus. Não muda o caráter da vida. A pessoa continua com uma vida da pessoa como se não tivesse recebido a Deus. Então esse tipo de arrependimento não traz a salvação. Esse tipo de arrependimento não traz a cura na pessoa. Porque todo arrependimento que a pessoa tem traz a cura, traz a bênção, traz a prosperidade, traz a união com Deus, traz a paz. Quando a pessoa se arrepende verdadeiramente. Então, quando a pessoa se arrepende para agradar os homens, pode estar muito tempo na igreja, muitos anos na igreja, a pessoa, a vida dele não é abençoada, mas a pessoa está lá na igreja. Porque quem olha os corações é o Deus. Somente Deus que consegue avaliar o seu coração. Somente Deus que consegue ver o seu arrependimento. Seu arrependimento com Deus, seu arrependimento só para com os homens. Amém.
Arrependimento, meus irmãos. Kuchinyuka bale. Quando a pessoa se arrepende, Mtu akachinyuka, Deus responde ao arrependimento. Mulungu ambatayira kuchinyuka kwake. O arrependimento podemos comparar com uma perdão. Kuchinyuka tingaanzanise na Perdão ou alguém quando pede perdão a alguém. kumbira kulekereredwa. Quando alguém pede perdão por ter falado uma coisa a outra pessoa. Muntu angakumbira kulekereredwa na kulonga tuta. E a pessoa pedir perdão por todo o coração. Ndipo muntu angapindira kulekereredwa na moyo wense. Aquela pessoa que foi ofendida Muntu omwe consegue ver que essa pessoa está pedindo perdão por todo o coração. Amapwanisa kuona kuti muntu uyu akupindira kulekereredwa na mtima wake. E a pessoa lhe perdoa. Ndipo muntu É a mesma coisa com Deus. chibodzibwedzidzo na Mulungu. Quando você se arrepende de verdade, Ungakhala chinyuka zashalishali. muda a sua forma de viver de verdade, Mshinja kakhalidwe kakukhala. ele Deus responde ao seu Iye arrependimento. Mulungu amatawira. Ele Deus responde à sua humilhação que você se humilha perante Ele. Iye Mulungu amatawira kutishemesa. Mas quando você pede, faz o arrependimento, Ungakhala wepo chinyuka. que não é verdadeiro, Kuchinyuka naye kwa shadi. Deus não responde. Mulungu amatawira iye. Você continua no mesmo estado. Yehova Não apitiriza muda nada na kukhala. sua vida. Tangara. Porque você não se arrependeu. Palibe chomwe chimbashinja tangara yako libe kuchinyuka. Amém, igreja? Então aqui estamos a ver Pomwe patikuona de que a melhor forma kuti moda wabwino para termos uma vida vitoriosa, kuti tikhale na moyo para termos uma vida abençoada, kuti tikhale na moyo kudalitsiwa é preciso um arrependimento. tikana kuchinyuka. O arrependimento é reconhecimento Kuchinyuka de nkudziwa todas as falhas que nós cometemos. pa bzense kuponya kwense kumwe ife. O arrependimento produz saúde. Kuchinyuka kumbabweresa moyo. Amém. O arrependimento Kuchinyuka que estamos a falar hoje umwe tikulewa lero é uma coisa que foi falado ou foi exigido por Deus desde há anos atrás. kuchinyuka umwe tikulonga lero kuti ndi kuchinyuka kwamwe Mulungu adayambisa kuuza kuna wanthu kuchokera kalekale. Porque, segundo aquilo que nós aprendemos aqui do pecado, Tangwera kubulikidza ta zile zomwe ife taphunzira kuchoka pa é que pecado. o pecado tem as suas consequências. Kuti pecado inapelizashe. E se a pessoa está apanhando consequências por causa do pecado, Ungakhala munthu akutambira mphindi tangwera pecado, mas sabendo que tem um Deus que é o Criador, que é o maior, que é o poderoso, mas chidziwa kuti kuna Mulungu omwe ni mkulu ndi kufananishiro zinthu. quer que a vida dele mude, Akufuna kuti moyo wake ushinje. a melhor forma Khalidwe labwino é ir a Deus de uma forma arrependida. kwenda kuna Mulungu mananera ya kuchinyuka. Há uma nação que se fala na Bíblia, Kuna watu há um povo que se fala na Bíblia, pana povo inango balombewa mu que vivia uma vida não agradável a Deus. umakalalama moyo umwe ukalegera lini Mulungu Fazia tudo do seu agrado. wakaitiza byense para kulegera E iye. Deus via a vida daquele povo. Ndipo Mulungu akaona E moyo Deus ficou wake. zangado por causa daquele povo. Ndipo Mulungu adakalipa kweli kweli. Assim como Deus pode zangar hoje por causa de você e por causa de mim. ndipo Mulungu angakalipa lero tambera imweko tambera inemo. Por causa das vidas que nós levamos dia após dia. Tambera moyo umwe timbalalama ntsiku na ntsiku. E Deus quando ficou zangado por causa daquele povo, Ndipo Mulungu pomwe adakalipa tambera a melhor coisa que Deus viu para fazer aquele povo chinthu chabwino chomwe Mulungu adaona kuti era eliminar aquele povo. kali kufudza anthu mwana. Deus viu, valeu a pena eliminar aquele povo. Não Mulungu adaona existe. zinthu tikali bwino kufudza. É quando manda a palavra Ndipo pomwe adaperekera para mafala se avisar aquele povo kuti auziwe wanthu ale de que faltavam 40 dias para aquele povo ser eliminado por Deus. kuti ikasala ntsiku zidogodogo 40 kuti Por causa da vida que eles viviam, tangwera moyo que não era agradável a Deus. omwe ukhalekera lini Mulungu. Então o povo, quando recebeu aquela mensagem, Ndipo wanthu pomwe adalambira mafala mwale o rei daquele povo, quando recebeu a mensagem mtwangi wa anthu mwale da destruição que Deus queria fazer a eles, adalambira mafala yakuti Mulungu akafuna kufudza. primeira coisa, o rei reconheceu, arrependeu. Chinthu chakutanga mtongi ule adachinyuka. Ele
ordenou ao seu povo e adauza wanthu wake para que a partir de agora, kusukira lero a partir de crianças, kusukira wana aqueles que mamam, wale omwamba pessoas adultas, casadas, não casadas, todos deviam entrar em jejum, azvoweza arrepender-se e pedir perdão a Deus, wakapulingana para que Deus não os elimine. mulungu alikuwafuza. Amém. Amém. Então, aqueles irmãos, onde a pessoa entra a colocar o jejum até uma criança que mama, Mbona mbale omwe munthu alikha até os animais não serem levados para o pasto, ate zvifuyo zvireke kwenda tem kadya que todos ficarem a orar a Deus, wenza kupulingana pedir perdão a Deus. kumbira kulekereredwa Então, quando aquele povo fez isso, wanthu pomwe pomaleshera Deus viu o arrependimento daquele povo. mulungu adaona kuchinyuka Deus acompanhou tudo aquele povo que fazia. mulungu adaona zvetsi E Deus sentiu o arrependimento daquele povo. ndipo mulungu adaona kuchinyuka E kumwamba cancelou todo o mal que queria causar aquele ndipo povo. mulungu adafuta oya adayeba zvetsi Isso é que se chama o arrependimento verdadeiro. mwetu Que tungashemerezwa Deus responde mulungu amathawira e traz a cura. ndipo amabweresa mtendere. Muitas das vezes as pessoas kazhinji wanthu sofrem por muitas enfermidades na vida. akabonera na kudwala pamoyo wawo Muitas das vezes as pessoas kazhinji wanthu não sobressaem nos seus negócios. wangabudilira lini panekosi Muitas das vezes as pessoas kazhinji wanthu têm lares divididos, wana banja la têm kuselisana falta de paz nas suas vidas, ibe mtendere pamoyo wawo por falta do arrependimento a Deus. shambwera kusaya kuchinyuka kuna A mulungu pessoa quer fazer tudo à força dele, munthu ada kuchita zvense pa mtsimba zake afastando-se de Deus. akupendera uku kuna mulungu Enquanto esse Deus, ngati mulungu omweyi Ele que te deu esse emprego, ndiye akupasani basa Deus mweyi é que te deu essa machamba, mulungu akupasani Deus é mbuga que te deu essa esposa, mulungu akupasani ngazi esse esposo, mamuna todos os bens que você tem. zomwe munati Deus é que dá, mulungu ndiye mas se você viver fora da vontade de Deus, tsono E não se mungararama arrepender a Deus. leo kuchinyuka não se arrepender a Deus, não voltar a Deus, nakubwerera kuna você mulungu sempre viverá em lágrimas. imwe mudzararama A melhor cura, meu irmão, o melhor medicamento que a pessoa deve ter. mankhana makulu É o arrependimento. kuchinyuka Amém. Aquele povo escapou de ser eliminado por Deus wanthu wale wadadzalibe kufudzidwa na por mulungu causa de arrependimento tambula sincero. kuchinyuka kwa shadidi O arrependimento verdadeiro. kuchinyuka kwa shadidi Um arrependimento sério que se entregou a Deus. kuchinyuka kwa Então, serious como Deus ele olha nos corações das pessoas. mulungu ambaona Porque Deus não é como um homem. mulungu nene O ngati homem consegue ver a face, mulungu angaone não consegue ver o interior. apapaniseni kuona twamukatikati Porque é fácil enganar o amigo, tabwera ndi fasi é fácil enganar os pastores, kuenganana é fácil chegar aqui se embelezar por um arrependimento que não é verdadeiro. ndifasi kubwera pano kukhala Mas Deus ele olha o coração. mai mulungu ambadingisa mukati mwa moyo Amém. Muitas das vezes as igrejas não crescem kazhinji machechi por causa do arrependimento. kubwera kusaya kuchinyuka A pessoa quando não se arrepende na igreja, munthu angasaya kuchinyuka muchechi não luta fazer a vontade de Deus. amba kuna nini kupira kuti achite zomwe mulungu amfuna Porque quando a pessoa se arrepende, tambwera munthu angachinyuka não terá tempo ankhalibe nthawi de ver os erros de outra pessoa. yakuona kuphonya kwa munthu nango E quando vê os erros de outra pessoa, iye angaona kuphonya kwa munthu nango ele ora. iye ambanamata Porque essa pessoa sabe de que a melhor coisa de salvar aquela pessoa é orar para a pessoa se arrepender. tambwera munthu eneyo Arrependimento é um grande medicamento de tudo que podemos ter. iye akudzoti mankhalo kuti munthu uye akhale bwino kuti kuchinyuka ndikwafunikana kuna Sem arrependimento nada podemos fazer de melhor. ukakhala palibe kuchinyuka palibe kuchidya palibe kuchinako Amém. Amém. Vamos ver o Mateus 21, 8 e 19. O que diz acerca do arrependimento? O que podemos fazer para podermos ter aquele arrependimento verdadeiro? O que podemos fazer? O que é verdadeiro? tingashide buku limbati 21, 28 a 29. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, no seu capítulo 21, no seu versículo 28, tem como cabeçagem os meus filhos. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disso?
certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao... Aqui estamos a ver um arrependimento verdadeiro. Tulikuona hapa kuchinyuka kwa shari. Pai tem dois filhos. Pai baba na wana wawili. Manda os filhos para fazer uma disputa de meu trabalho. Tuma mwana mkuru kudia diz assim ao pai: mwana mmoja dada. eu dou dinheiro. Kuna nini kwenda? E depois, mais tarde, Hawe Davida aquele que disse que não é dinheiro, ule madari anjende arrependeu-se no coração. adachinyuka mumoyo mwake. Foi fazer o trabalho. Adaenda kashida basi. É o que o irmão deve fazer. Vitu mwembali kulingana kushida. Arrepender-se no coração. Kuchinyuka mumoyo. Da sua vida que você vive. Moyo mwemba Dos seus prazeres que você gosta. na dedo mwemba Do kuna seu comportamento que você tem. na comportamento O errado. ya kuiba. Você se arrepender. Kulingana Mudar. kushinja. Porque a pessoa não muda na mente. Tambara mtu angashinja Não haverá arrependimento aí. Amém. Amém. Todo arrependimento parte da mente. Kwese kuchinyuka kukashegera kuingizira. Se arrependimento na mente, Ukakaraulibe kuchinyuka kwa kuingizira. não existe mudança. Bali kushinja. Aquilo que eu falei do princípio. Ile ndio mdaronga De cada arrependimento verdadeiro, kuti pana kuchinyuka kwa shari, há um arrependimento falso. pana kuchinyuka kwa kunama. Então temos que ter um arrependimento verdadeiro Ile kulingana kuchinyuka kwa shari. para termos comunhão com Deus. Kale na kuunganizana na Mungu. Amém. Se arrependimento verdadeiro, meus irmãos, Ingakadilibe kuchinyuka kwa shari shari wa bale. vamos viver como se estivéssemos fora. Ife ni alama kalangira kitibunja. Até em algum momento vamos ser ultrapassados por aqueles que nunca pisaram na igreja. Ate banawe zinangu timfitidwa na wale unakafuma kana bigale kukonda mchechi. Amém. Amém. Podemos ver também aqui no livro de 2 Coríntios 7. Tingaoneze pa Wakorinto wa shulili wasezi Verso 10, só ler 10. pateshi. Porque aqui estávamos a falar do arrependimento da mente. Então, há outra parte do corpo do homem que deve entrar no arrependimento. Pana mbulu enango ya katubi ba muntu bakulingana kupita wa kuchunyuka. Segunda Korinto vou proceder a leitura no capítulo 7, no seu versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para que ninguém, ou seja, para que alguém fique triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Amém, irmão? Amém. A tristeza, ou trazido por Deus, conduz ao arrependimento. Mas a tristeza deste mundo produz a morte. O que isso quer dizer? A tristeza de Deus, quando Deus traz a tristeza aqui, é um arrependimento que você se sente triste. Ndipo mwipe timba chinyuka ndipo timba tifunga kuti De que você não está bem sem Deus. chidilili bwinobwino kusaya Mulungu. E fica preocupado com procurar este Deus. Ndipo ife timba zaweza kusaka Porque você sabe que sem Deus você não está Tambora bem. ife timba dziwa kuti tingakhaladibe Mulungu. Você fica triste sem Deus. Iwe kukhala wakutukwana se Mulungu. Então quando você não tem Deus, fica triste. Ungakhala ulibe Então quando fica triste, você procura Deus. ungakhala unatukwana Porque mbasanga você Mulungu. sabe que sem Deus não pode viver. Iyo udziwa kuti ulibe Mulungu mbasani kulalama. E a tristeza do mundo, Ndipo kutukwana kwa nyika. essa tristeza é que produz a morte. Kutukwana kwa nyika Porque kumbabweresa. quando você vive no mundo, Tambora iyo ungakhala kulalama kwa nyika. ficando triste com o mundo, Kukhala kutukwana na nyika. se eu não ter isso, Ningasakhala na itu. não ter melhores condições de vida na minha casa, Ningasakhala na chinthu bwinobwino pa não ter sofá, não ter uma casa bonita, nekukhala não nyumba ter ibwino muito nesofa dinheiro, nekukhala na mali. essa tristeza provoca a morte. Kukhala kumwe kumbabweresa imfa. Então são esses tipos
de arrependimento. Esse tipo de arrependimento temos que escolher. Você não pode ficar triste com coisa do mundo. Se arrepender por não ter coisa do mundo. Porque se você se arrepende por não ter coisa do mundo, nada atrás das coisas do mundo. Isso provoca a morte. Se afasta mais de Deus. Se você ter a tristeza de Deus, saber que você sem Deus não tem nada, você vai procurar a Deus. E como procurar a Deus? Mudança da mente, mudança do coração, procurar a Deus. Então, encontrando a Deus, você terá tudo na sua vida. Amém. Terão seus pecados anteriores todos perdoados. Mas quando você muda a mente, porque se você não mudar a mente, é um arrependimento vazio que não produz nada, apenas produz a morte. Amém. Os Salmos, há uma passagem que diz assim, um livro de salmista: o coração é mais enganoso que todos os membros do corpo que a pessoa tem. Moyo ndi chinthu chomwe chimbati enganali kupita dense zvinhu zvirango pathu. Por que o coração é mais enganoso? Tangweranye moyo ungatinamiza. Porque se queremos ver a pessoa, ela a pessoa completa, Tangwera tingada kuona munthu wense munthu. podemos culpar muita coisa até deixarmos o coração de lado. Ife tingapase tsauto chinthu chichense Mas quando a pessoa vive uma vida errada, machingakhala munthu achilama moyo wako costumamos ouvir que aquela pessoa tem um mau coração. kubva kuti munthu ule Mas ali como culparmos o coração? tangweranye timbapasa mphosva Deixarmos os olhos. tangwera kusiya Culparmos o coração, kupasa mphosva moyo deixarmos os olhos, kusiya matso não culparmos os olhos, não kupasa porque mphosva em algum momento os olhos tangwera vanthu ayenango matso têm mais problema mais que o coração, yana problema zhinji kupita moyo na nossa maneira de ver. pakhalidwe lathu Por lakuona que não culpamos os pés? tangweranye timbasiya kupasa mphosva minendo Porque em algum momento os pés, tangwera vanthu ayenango eles minendo nos transportam de nossa casa para sítios onde vão fazer coisas de vergonha. imbatitenga kusoka pamuli tishenda pakuti nangu achita tunza Culpamos o coração. timbaenda pasa mphosva Por que não culpamos as mãos? tangweranye timbasiya kupasa mphosva Porque manja são as mãos que vão pegar as coisas que não nos pertencem. tangwera ndimanja omwe mbaphataphatha bzinthu zomwe ife Deixamos o coração. timbasiya Mas por quê? Alguém pode me ajudar muito a explicar por que culpamos muito o munthu coração? angathandize kulonga tangweranye timbapasa mphosva manja tisiya manja madziso minyendo Tudo isso deixamos, culpamos o timbasiya coração. bzese ndipo timbapasa mphosva moyo Alguém tem uma pequena ideia. pana munthu omwe ana nzeru padoko Por que o coração é muito culpado? kuti aronge tangweranye Lá escondido, onde está lá escondido, mas é culpado. moyo udadzikoya kutali uku machi mbasomphosva munthu angaronge tangweranye Amém? Culpa do coração, mbapasiwa mphosva moyo porque assim que estamos a falar do arrependimento, tangwera nsikulonga zakuchinyuka todo o arrependimento kwense kuchinyuka que acontece na vida da pessoa, kumachitika pamoyo wa o munthu responsável do arrependimento mwene kachiro kuchinyuka é o coração. moyo Por quê? tangweranye Porque o coração tangwera moyo é a máquina ndi makina que dá coragem a todos os atos que nós praticamos. omwe umbapasa msimba twense zinthu zomwe ife timachita Toda a nossa vida que vivemos negativo, afastados de Deus, wese moyo omwe ife timbalama tidasiyanisana não nos arrependemos em algum momento. sakuchinyuka pa nthawi O zinango responsável disso mwene kachiro zomwechi é o coração. moyo A pessoa pode perguntar, por quê? munthu angatibvunzise tangweranye Amém. Vou tentar explicar um pouco por que o coração apanha. ndinilonga madoko tangweranye kurasaluberatika mphosva Eu posso sair daqui, ine ndingabule bado ir em casa do irmão Davi, por exemplo. kwenda kumulifwa pale jari Vou lá me buscar
kwenda maamusa, chego lá em casa dele, kufika kumwe kwavo, vejo uma coisa que me agrada. chinoona chinhu chomwe chanditekera. Então, quando vê aquela coisa que me agrada, Kumwe ndingaona chinhu chomwe chimanditekera chino, eu preciso daquela coisa. ine ndikufuna chinhu chomwe chino. Mas aquela coisa, por pedir, talvez que não vai me dar. Ine ndikuona kuti chinthu chomwe chene ndingakumbira ndipasula lini. Para pedir também para que me veja, ele não vai aceitar. Kuna kukumbira kuti andipase wamvuma lini. Tudo isso é mente que está trabalhando. Esse tumwe ndinzeru chomwe izi. O coração aí não está trabalhando, é mente que está trabalhando. Moyo ukusenza lini saka nzeru zikusenza. Então, a mente diz assim, Ndipo nzeru zimbali. a melhor coisa de você aprender aquela coisa Chinhu chabwino chomwe chikulinalo chila kuti umutenge é roubar aquela coisa. E enquanto ele não está lá, cada garoto e roubar aquela coisa. kufunikana kuba chinthu É a mente que está trabalhando essa ideia. nzeru zikusenza lini. Então, depois da mente trabalhar as ideias, Kuingiza banzeru kusenza transmite ao coração. babelesa Então, o chako. coração é que dá coragem. Moyo ndio mpaka O que, é sanzima. que vai acontecer aí? Chani chinichitika Eu vou sair de casa. ine mbuya bamuli. Certamente vou andar com os meus pães para cá do irmão Dado. Mpamba bakufika bamuli baimama bare. É de ver pelos meus olhos o caminho para chegar lá. Ndimuona na madziso yangu njira kuti kumweko. É de chegar lá em casa do irmão Dado. Nifika kumweko kunyumba ya bale zake. E a mente está trabalhando. Ndipo nzeru ziri Quando kusenza. chegar lá, ver de que ele está tendo que fazer isso, aquilo, para ele sair para conseguir levar aquela coisa. Unaona mbali ya kushiriki hizi jakanicho kuda Isso tudo é a mente que está trabalhando. Imazi nzeru zomwe zikusenza. Então, o irmão Dado sai. Mbali zake yakabude. Então, a coisa está ali. Chikucho chiri Eu omwe. estou aqui. Ine ndiri bado. A coisa quer levar a coisa. Quando eu aproximo para levar a coisa, Nienda katika chitucho. o coração bate. Moyo umbamenya. Eu recuo para trás. Ine babelera mambuyo. Amém. Quando eu aproximo para levar a coisa, Ndikachopera o coração bate. moyo umbamenya. Eu volto para trás. Babelera mambuyo. Amém. Amen. Não é de levar aquela coisa. Ndingalini chibaya. Vai o coração bater. Moyo ngati wamenya. Transmite de novo a mente. Umbabelesaje. Será que está sendo visto aqui? Uniwa pano. Então a mente consegue. Os olhos rodeiam todo lado. Ndipo macho yakakwanisa Procurando alguém de perto, se pode alguém estar na minha. Nalingana kuona kuti Mas não vendo ninguém. angasema kuona mungu. Aqui não está ninguém. Hapa palibe muntu. Aproximo de novo para levar. O coração bate. Moyo umbamenya. Ultimamente o que eu vou fazer Chomwe é ndingatachita. desbordar. Mbelera. Amém. Amém. É aí onde o coração Ndipo é kumwe mais pecaminoso. omwe amba taponya kwenekwene. Amém. Então é aí onde o coração apaga a culpa. Ndipo komwe moyo amba tarabira mphosva. A mudança da nossa vida Kushinja kwa moyo não wako. acontece por causa dos nossos corações que estão maus. Kubayitika lini Então, temos que mudar as mentes, kipirikana kushinja mafuniziro. mudarmos os pensamentos Kushinja e zero. mudarmos o coração Ndipo kushinja para o verdadeiro arrependimento. para kuchinyuka kwa sanitari. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. Eu acho que estamos a perceber onde o grande problema do arrependimento não acontece. O grande problema do arrependimento é o problema do nosso coração mesmo. Ine nditi kuti achikupesesa kuti problema ikulu ya kuchinyuka ndi moyo wake. Quando a pessoa enfrenta dificuldades na vida, Munthu angapita na zinthu zizhinji pamoja. começa a ver Deus. Iye angatangisa kupisa Mulungu. Então, continua a enfrentar as dificuldades. Ambapitiliza kupita na zinthu. As coisas não mudam, Zinthu continuam negativas. zingapitiliza kukhala bzawo. Então, quando continuam negativas, Zingaleka kufamba bwino. a mente entra em ação. Ndipo zero zimbapita Ah, isso aqui não é por Deus. vitu zinaeneza. Se eu lhe mexer aqui, mexer aqui, Kukhala dzedze. há de ficar bom. Então, o coração dá coragem. Ndipo moyo umbapata. Você chega lá, não tenha medo. Ungafika moyo Entra. pita. Faz. Zenga. Então, aí o coração é que é mau Ndipo de todos os membros que nós temos. ndipo padzese moyo ndi makulika kwa Israeli. Amém. Então, vamos, meus irmãos, Vabale
termos a mudança das mentes habari ngalikaleni e na a mudança kushinja pa nzeru dos nossos corações. na kushinja pa E moyo mudança de vontade. ndipo na kushinja pa tafuta Mudança de vontade é outro tipo de arrependimento. ndipo kuchinyuka kunanga Ter vontade de uma determinada coisa que te afasta com Deus. ndio kufuna chinthu chinango chomwe chimbango Você tem que mudar essa vontade. kushinja Porque o arrependimento em si tambera kuchinyuka significa dar meia volta. basi Dar meia volta. kubwerera Aquela vida que você vivia antigamente. kushinja moyo Isso chama-se arrependimento. Não continuar no mesmo caminho. não kupitiliza Você não se arrependeu. Mas quando você se arrepende, dá meia volta. Muda o comportamento. Daí você terá um arrependimento verdadeiro. Amém. Amém. Não sei se alguém de nós aqui pode ter uma pergunta ndikudzalini kuti kana mmodzi munthu omwe ana mvunzo de que a pessoa pode se arrepender kuti munthu angachinyuke e voltar a não se arrepender. O que acontece? ndipo achibwerera kuleka kuchinyuka chachingachitika Ou pode haver explicar isso? A pessoa se arrepender e voltar a não se. O que acontece nisso? Nessa pessoa? ou munthu angadziwuze chani chimbachitika munthu angachinyuka achibwerera O que acontece nessa pessoa quando a pessoa se arrepende e depois volta? O que acontece na vida dessa pessoa? chani chimbachitika pamoyo wa munthu omwe Amém? A pessoa, quando se arrepende munthu angachinyuka de uma determinada coisa pa chinthu chibodzi e depois volta atrás, ndipo angabwerera mambuyo essa pessoa, a Bíblia, munthu omwe buku lhe considera, lhe dá exemplo a um cão. mbaenzanisa na mbaya O que faz um cão? mbaya ngachitashiyana Quando come essa ceia, ingaje ingakula desculpa o termo que estou para usar. ndilegererambo manera yamwe Quando o cão come essa ceia por ter muita comida, muita carne, mas não quer deixar, ngaja kwenekwene shikula ele vomita aquela comida. ingatsasanziraro chakudya E mais tarde, volta de novo. pomwepo ukangapita nthawi pabwererazve kaja Isso é resultado de uma pessoa que se arrepende do pecado zimwebzi bzidaedzanisiwa na munthu omwe e depois volta de novo no mesmo estado antigo. na munthu omwe akachinyuka ndipo kukhala wa nthawi A pabwererazve Bíblia compara a pessoa nesse tipo de estado. biblia limbaedzanisa munthu mamanera mwene Então, esse tipo de arrependimento que nós devemos evitar, kuchinyuka kumwepo omwe fikana de nos arrependermos e depois voltarmos de novo para o nosso estado antigo. fikana kusiya kuchinyuka tingamana kubwererazve Se a pessoa se arrepender de verdade, não olhar outras pessoas, munthu angachinyuka zashali aleke kutingisa vanhu nango vai mudar de comportamento. alishinja Estou a pedir termos um livro de 1 Timóteo 1,15. kumbira tierenge pa 1 Timóteo 1,15. 1:15. Assim diz a palavra do Senhor, no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 1, no seu versículo 15. O ensinamento verdadeiro é que deve ser escrito e aceito de todo o coração. 2:15. Assim diz. Amém, igreja? Amém. Acho que alguma... Houve uma troca de manuscrito aqui.
versículo 15. O ensinamento verdadeiro. Não, quem? Timóteo com 15. É diferença de livro? Ou talvez é a versão, são as versões que são diferentes. Primeiro, Timóteo com 15. São versões que são diferentes. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Este Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Obrigado. Talvez são as versões que são diferentes. Então, aqui o Timóteo está falando de uma pessoa que se arrepende. A pessoa que se arrepende olha a si mesmo como um principal pecador. Não tem tempo de olhar outras pessoas como pecadores. Porque isso é que traz relaxamento no arrependimento. A pessoa começa a se olhar a ela de que eu sou menos pecador. Aquele irmão é pecador, maior pecador. Aquele irmão é maior pecador. E a pessoa relaxa, fica descansando no arrependimento dele. E aqui o apóstolo Paulo Timóteo diz de que essa palavra é fiel e digno de toda aceitação. De que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas eu sou o principal. A pessoa pode se ver principal pecador. Não se importa com a vida de outra pessoa. Não se preocupa com a vida de outra pessoa. Está vivendo mais. Aquele é pior. Luta por si mesmo. Esse é o tipo de arrependimento que devemos ter, meu irmão. Amém. Eu não dei muito longe. Essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, irmãos, acerca do arrependimento. Conforme eu disse, de que há muita coisa que podemos falar do arrependimento, mas muita coisa mesmo, muitos livros que podemos abrir para podermos entender o arrependimento. E uma das coisas que vou pedir aqui, antes de conhecermos a Deus, quando andávamos fora de Deus, tínhamos muitos livros nas nossas vidas que nós líamos do mundo, mas a dada altura que nós arrependemos, é daí que podemos começar a comprar livros de Deus para conhecermos a profundidade de Deus. Isso também faz parte do arrependimento. Amém. Há pessoas que na vida não tem simplesmente não tem possibilidade. Não dá importância. Mas tem livros que não falam de Deus, que não dão ensinamento a Deus. Então a pessoa quando se arrepende, muda o comportamento, muda a forma de ser, a forma de viver, a forma de andar, a forma de estar, muda tudo. A pessoa arrependida. Muito obrigado. Então, não tem muita coisa. Vou devolver a palavra para que possamos ter mais outra coisa acerca da como nos lidarmos com Deus, para termos aproximação com Deus, para sermos aceitos com Deus. O caminho principal, o outro caminho principal de ligação aqui é arrepender-se. O Espírito Santo pode falar contigo. Jesus pode falar contigo nos sonhos. Deus pode falar contigo nas revelações. Mas quando você não se arrepende de conhecer esse Deus,
Ugasaba kuchinyuka. Nada vai mudar na sua vida. Deixa eu xinjinja. Há muitas mensagens que nós recebemos. Pana message. Há muitos ensinamentos que nós recebemos. Pana kufunzia kushinja kumwe. Mas não mudamos o comportamento. Jalini. Por falta do arrependimento. O arrependimento é uma das ligações Kuchinyuka que nos aproxima a Deus. Choperesa wa Mungu. Há um ladrão que foi aceito por Jesus. Kana ambava mwenda kumia Na kwa Yesu. cruz. Que Banchinjika. viveu todo o tempo a roubar, Mwenda bina a matar, a fazer crime. Mas quando estava pendurado lá na cruz, por praticar maldade, ele reconheceu, arrependeu-se a Jesus. Naquele momento, Jesus logo deu resposta. Isso para dizer que o arrependimento verdadeiro, Deus dá resposta. Não há arrependimento que Deus não dá resposta. Quando Deus não dá resposta ao seu arrependimento, há uma falha que está cometendo o seu arrependimento. Se arrepender e depois voltar. Você deve se arrepender definitivamente. Quando comete a Deus, aí terá ligação com Deus. E Deus vai operar na sua vida. Amém. Amém.